Olá pessoal, hoje vamos continuar considerando o relato do modo radical com que Deus tratou o povo de Israel após a libertação extraordinária da escravidão no Egito, no momento em que eles estavam prestes a adentrar e tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido, conforme o registro no capítulo 11 do livro de Números. O povo começou a murmurar contra Deus e por causa disso a ira de Deus se acendeu e a entrada na terra prometida acabou sendo adiada por algumas décadas, até que toda a geração de murmuradores morresse e assim deixasse de ver o cumprimento da promessa de Deus. Vimos que a atitude de murmurar faz parte da vestimenta da nossa velha natureza, da qual precisamos nos despir. E observamos também que, conforme nos ensinam as Escrituras, precisamos nos revestir com a atitude da gratidão, ou seja, a atitude da murmuração deve ser combatida, deve ser substituída com a atitude da gratidão pelo que Deus já tem feito e continuará fazendo em nosso favor. Definimos murmuração como sendo a atitude de constante insatisfação e ingratidão a Deus, sendo expressada por meio de queixas e reclamações em meio a circunstâncias adversas e de sofrimento. Portanto, a atitude que serve como antídoto da murmuração é a atitude da gratidão. Ou seja, decidir cultivar uma atitude de confiança na sabedoria e nos propósitos eternos de Deus, fazendo assim com que brote em nós um sentimento de esperança e de gratidão a Deus. Hoje eu quero focalizar a nossa atenção em uma outra atitude negativa que precisamos estar constantemente enfrentando. É a atitude da cobiça manifestada pelo povo de Israel. E para focalizarmos nossa atenção a respeito da cobiça, quero fazer a seguinte pergunta. Se você pudesse determinar o seu salário mensal, quanto você gostaria de ganhar mensalmente hoje? Qual seria a quantia com que você ficaria satisfeito? Eu aposto, não, eu não faço apostas. Eu tenho certeza de que você deve ter pensado numa quantia que tenha pelo menos 5 dígitos. Quer dizer, de 10 mil, entre 10 mil e 99 mil, são 5 dígitos, né? Mas isso deve dar para você uma ideia do seu nível de contentamento com o que você está ganhando atualmente. E eu estou dividindo o trecho que estamos considerando em 3 partes. A parte da submissão à cobiça por parte do povo de Israel, a repreensão da cobiça por parte de Deus e a consequência da cobiça. Então esses podem ser os 3 pontos do esboço, se você quiser. A submissão à cobiça. De acordo com o dicionário, cobiçar significa ambicionar, ter obstinação por algo, desejar algo desmedidamente ou excessivamente, querer obter poder, popularidade, dinheiro, bens materiais, riquezas, sexo, ter o melhor em tudo. E alguém pode estar pensando, bom, qual é a diferença entre desejo e cobiça? É claro que estamos falando sob a perspectiva das Escrituras, mas desejo é uma capacidade com que Deus nos criou. Todos nós, sem exceção, temos desejos dos mais diversos. Graças a eles é que conseguimos sobreviver. Temos desejo por água, por alimentos, desejo de nos proteger e preservar a vida, etc. Portanto, ter desejos é uma característica essencial da natureza humana e necessária para a nossa sobrevivência. O que estou querendo ressaltar é que quando um desejo é legitimamente satisfeito, ele nos aproxima de Deus, com sentimento de gratidão a Deus, por Ele estar suprindo os nossos desejos, né? Enquanto que cobiça é um desejo ilegítimo, motivado por egocentrismo, inveja, ganância ou, como é o caso do relato que estamos considerando, é um desejo motivado por desconfiança em Deus. Portanto, podemos dizer que cobiça é um desejo satisfeito indevidamente ou inapropriadamente. Por exemplo, Adão e Eva satisfizeram seu desejo de comer o fruto que Deus havia proibido, expressando assim insubmissão e desconfiança. O apóstolo Paulo exortou seu discípulo Timóteo a fugir dos desejos malignos da juventude. Ou seja, a questão não era o fato de ter o desejo, mas sim o ato de abrir mão, de sucumbir ou decidir satisfazer o desejo que seria inapropriado naquela situação. Com isso eu quero dizer que um desejo se transforma em cobiça quando
decidimos nos submeter a ele, isto é, quando nos curvamos diante dos nossos desejos, permitindo que sejamos governados por eles. Vamos observar como isso acontece no texto de Números, capítulo 11, a partir do versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: "Ah, se tivéssemos carne para comer." A expressão encher-se de gula significa literalmente um desejo obstinado. A partir do versículo 5 a gente vê isso. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Observe que eles não estavam se queixando por estarem passando fome ou por desnutrição. A queixa era de que não havia variedade no menu. Não é? Eles estavam cobiçando algo que lhes trouxesse mais contentamento. É claro que é impossível vivermos sem desejar coisas ou experiências de bem-estar, ou termos anseio por uma vida melhor, por alcançar equilíbrio e estabilidade financeira, etc. Nossos anseios e desejos, eles se tornam cobiça a partir do momento em que decidimos removê-los da categoria de opcional e colocá-los na categoria de essencial. Era isso que, de um modo generalizado, estava acontecendo com os israelitas. Eles se deixaram levar pelos seus próprios anseios e desejos. Ter anseios e vontades não é o nosso maior problema. O problema passa a existir a partir do momento em que decidimos nos curvar diante deles, fazer aquilo que os nossos desejos anseiam. É aí que um desejo se transforma em cobiça. Um exemplo da minha vida. Depois de comer uma refeição daquelas que é de deixar qualquer um com o satisfeito, cheio, transbordante, pouco tempo depois eu me lembro de um pedaço de pudim de leite que ainda sobrou. E isso dá à luz o meu anseio de saciar a minha vontade. E até aí esse desejo é apenas um desejo. Mas no momento que eu decido me levantar e caminhar em direção à geladeira com a intenção específica de saborear aquele pedaço de pudim, naquele momento o meu desejo se transformou em cobiça. E vai ser apenas uma questão de segundos até que a cobiça seja consumada e o pudim consumido. É assim que o desejo da cobiça se manifesta na nossa vida. Mesmo sabendo que a coisa que eu menos preciso naquela hora é comer mais um pedaço de pudim, o fato de eu já ter decidido me submeter, me curvar diante do meu desejo, possibilita que a minha cobiça venha a se consumar, me fazendo agir como um escravo do meu desejo. Uma das advertências que o apóstolo Paulo fez aos cristãos que viviam em Roma se referia exatamente a essa questão. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Em outras palavras, a mentalidade humana é oposta à mentalidade de Deus. Portanto, qualquer pessoa que vive focalizada somente em seus interesses próprios acabará ignorando a Deus, ignorando quem Ele é e o que Ele está fazendo. E Deus não se agrada de ser ignorado. Outra coisa que é importante ressaltar é que quando permitimos que nossos desejos fiquem permeando a nossa mente, a decisão de nos curvar diante deles se torna apenas uma questão de tempo. Quanto mais tempo nós passamos pensando nos nossos desejos, mais propensos ficaremos a sucumbir diante deles, a nos curvar diante deles. É só uma questão de tempo. Observe novamente o versículo 5. Depois de se queixarem da ausência de carne, os israelitas começaram a viajar na imaginação das comidas do Egito. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Observe como a cobiça amplificou a sensação de prazer deles. Pelo menos de acordo com os relatos bíblicos, é muito improvável que escravos fossem alimentados com fartura e variedade que esses israelitas estavam imaginando, comendo peixes de graça, vegetais e frutas. É bem mais provável que a atitude da cobiça tenha amplificado a sensação de prazer, fazendo com que a percepção da realidade ficasse distorcida. É isso que está por detrás daquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde.
Então a cobiça aumenta a importância e a sensação de prazer dos nossos desejos e vontades, impedindo que assim tenhamos uma percepção realista dos nossos desejos e vontades. E quando a nossa atenção fica concentrada, girando em torno dos nossos desejos, a decisão de sucumbir e dar consentimento aos nossos sentimentos é simplesmente uma questão de tempo. Ou seja, eventualmente a nossa cobiça irá se consumar. É só uma questão de tempo. É como uma contagem regressiva para o lançamento de um foguete. Uma vez que a contagem começa, quando está chegando ali no 5, 4, 3, 2, 1. E agora alguém pode estar pensando, mas então simplesmente desejar algo sem chegar ao ponto de cobiçar não é grande problema, certo? Bom, não é bem assim. O ato de desejar é semelhante a destrancar a porta de entrada para a cobiça. E conforme já observamos anteriormente, o apóstolo Paulo afirmou que este acontecimento com o povo de Israel era para servir como exemplo para nós. Vamos então observar o que aconteceu. Versículo 6, lá do capítulo 11 de Números. Agora perdemos o apetite. Nunca vemos coisa alguma para comer, a não ser este maná. Precisamos ter em mente que o povo estava caminhando pelo deserto que separava o Egito da terra prometida, ou seja, não tinha supermercados ou plantações à beira do caminho onde eles pudessem comprar alimentos. Deus estava sobrenaturalmente fazendo cair do céu o ingrediente necessário para que eles pudessem cozinhar o tal de maná, para que tivessem o que comer diariamente e assim pudessem sobreviver durante esse tempo de viagem pelo deserto. O maná não era o tipo de alimentação que deveria ser preservado para o resto da vida, mas sim apenas para garantir temporariamente a sobrevivência do povo. E o princípio que vem à tona, que serve como exemplo para a nossa instrução e edificação, é que Deus não tolera a atitude da cobiça porque ela é literalmente uma rejeição da suficiência de Deus. E aqui começa então a parte 2 do nosso relato, a parte da repreensão da cobiça. Deus tinha providenciado o que eles necessitavam para sobreviver e chegar até a terra prometida. Mas eles estavam reclamando que não era o suficiente. Agora, conforme podemos observar no livro de Êxodo, o propósito que Deus tinha em mente ao lhes dar o maná era para testar a confiança e obediência deles. Êxodo 16, 4. Disse o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus estava bem mais interessado na atitude que os israelitas teriam, isto é, se eles iriam confiar na sua provisão ou se iriam subestimar, desvalorizar a provisão de Deus, exigindo algo melhor, um menu melhor, diferente, mais variado. E é exatamente a mesma coisa em que Deus está interessado sobre a nossa vida. Será que vamos cair no engano de subestimar o que Deus tem concedido e passar a cobiçar coisas que, ao nosso ver, são melhores ou que irão nos trazer muito mais felicidade e prazer? Portanto, a atitude da cobiça é uma manifestação de descontentamento com Deus, com o fato que aquilo que Ele nos concede não é o suficiente. É um problema sério. Talvez você não esteja se sentindo assim hoje, mas de um modo geral, todos nós temos a tendência de cobiçar de alguma forma, de algum jeito, com variedade de intensidade, porque por natureza somos egocêntricos, insatisfeitos, sempre querendo mais do bom e do melhor para o nosso bem-estar. Não é à toa que um dos 10 mandamentos é não cobiçarás. Ou seja, a equação que é típica da nossa vida é a seguinte: Deus mais um emprego bom, Deus mais uma esposa perfeita ou marido perfeito, Deus mais uma prosperidade material, Deus mais saúde perfeita, mais dinheiro no bolso, Deus mais uma casa na cidade e mais uma casa na praia, Deus mais isso e mais aquilo. A cobiça é um problema sério porque, no fundo, ela é uma expressão do sentimento de que aquilo que Deus nos tem concedido não é suficiente para nos fazer felizes. E é nesse sentido que podemos dizer que a cobiça é filha da incredulidade. É fruto da desconfiança em Deus e sua palavra. É como dizer para Deus: o que o Senhor tem me dado é insuficiente para a minha vida. Minha vida poderia ser muito melhor se eu tivesse isso e aquilo, ou se eu tivesse outras habilidades, se eu tivesse outro tipo de personalidade, se eu tivesse outra nacionalidade,
Se eu tivesse sido criado em outra cultura, se as minhas finanças não fossem tão restritas, se a minha saúde física fosse melhor ou diferente. E a lista de insuficiências não tem fim. Aliás, a maioria das pessoas vive insatisfeita vivendo apenas com Deus. Tem que ser Deus e mais alguma coisa. Um pouco mais adiante no capítulo, conforme a orientação de Deus, Moisés faz um anúncio a todo o povo, versículo 18. Consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Essas palavras carregavam um tom de advertência. Era como se Deus estivesse dizendo: já que vocês não se cansam de reclamar aos meus ouvidos sobre a falta de carne, sobre a insuficiência do que eu lhes tenho dado, então agora vocês vão comer carne e ver se realmente é melhor do que o maná que lhes tenho dado. Para nós hoje, essa carne que Deus estava prometendo dar aos israelitas representa qualquer coisa que tem se tornado motivo de cobiça para a nossa vida. Qualquer coisa que temos ficado convencidos de que irá preencher o grande vazio que está nos impedindo de ser mais felizes. E que por isso tem se tornado a maior prioridade da nossa vida, fazendo com que coloquemos coisas essenciais em segundo lugar. Essa carne representa qualquer coisa que Deus considera como sendo opcional, mas que nós consideramos como sendo essencial para a nossa felicidade. Ter um bom salário e estabilidade financeira são coisas boas, mas não são essenciais para que vivamos felizes. Ter casa própria é uma coisa boa, mas não é essencial para que tenhamos um lar feliz. Mas então observe o que aconteceu com os israelitas que viviam se queixando por não terem algo que era opcional aos olhos de Deus, mas que eles estavam desejando como se fosse essencial para lhes trazer contentamento. Versículos 19 e 20. Vocês comerão carne não apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, e nem 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Observe que aos olhos de Deus, murmurar por causa de cobiça significa rejeitar a sua presença. É algo muito sério. É por isso que a advertência e a disciplina de Deus são igualmente sérias. Deus sabe muito bem das consequências devastadoras para a nossa vida que essa inversão de valores é capaz de produzir. Durante esses anos que tenho estado aqui em nossa igreja, eu tenho presenciado a triste realidade de muitos casamentos que se desfizeram por terem deixado de considerar o casamento como algo essencial. Submissão e obediência aos preceitos e diretrizes da palavra de Deus deixaram de ser essenciais porque não estavam sendo suficientes para trazer a felicidade almejada. Mas voltando ao nosso texto, chegamos agora então na terceira parte, a consequência da cobiça. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Não só é quase impossível imaginar a quantidade de carne necessária para alimentar mais de 2 milhões de pessoas, como também imaginar um local que toda essa quantidade de carne pudesse ser estocada e preservada, não é mesmo? Porque hoje em dia nós temos milhares de mercados e supermercados espalhados pela cidade onde as pessoas podem comprar carne. Mas de acordo com o texto, Deus providenciou sobrenaturalmente que toda a região ao redor do acampamento, numa distância equivalente a uma caminhada de um dia, estivesse coberta por milhares e milhares de codornizes que foram trazidas por um vento extraordinário. E não sabemos se essas codornizes já estavam mortas no chão ou se ainda estavam voando, mas de qualquer jeito, o camarada que pegou menos carne, quem sabe porque não gostava tanto de carne de aves, ou porque era preguiçoso, ou talvez por ser vegetariano, por mais incrível que pareça, recolheu 10 sacos gigantes, sacos tamanho de um barril, né, de codornizes.
Agora, imagine que naquele tempo não existia geladeira Brastemp nem freezer. Imagine todo o trabalho e o tempo que levou para limpar e cozinhar as codornizes. Imagine o mau cheiro e a quantidade de lixo por toda parte depois de 2 ou 3 dias. E é importante pensarmos sobre isso, porque uma das consequências de sermos dominados por cobiça é que ela altera a nossa capacidade de discernimento do limite de suficiência. Isto é, o suficiente nunca é suficiente. Quando a vida de uma pessoa está focalizada em estar constantemente buscando mais, cada vez mais bens materiais, cada vez mais entretenimento, aumentar cada vez mais os seus ganhos financeiros, etc., eventualmente ela acaba perdendo a capacidade para discernir quando que o suficiente chegou ao seu limite. Nós ficamos cegos para enxergar quando é a hora de dizer isso me basta, isso é o bastante para mim, isso é suficiente para nós. Caso contrário, o suficiente nunca será suficiente. E quanto mais nós temos, mais nós queremos. Agora, nos versículos 33 e 34, podemos encontrar uma outra consequência que a cobiça produz. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar ficou sendo chamado Kibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. O nome Kibrote Atavá significa sepulturas de gulosos. Bem apropriado, né? Em outras palavras, a cobiça é capaz de acabar com o significado maior da nossa vida, fazendo com que ela se torne semelhante a viver numa região deserta, seca, infrutífera, em termos de vida espiritual, de comunhão pessoal com Deus. Então, para terminar, como está o grau de contentamento da sua vida? Será que o sentimento de insatisfação tem encontrado guarida no seu coração? Você se considera uma pessoa satisfeita com o que Deus lhe tem concedido até agora? O seu futuro gira em torno de obter mais coisas de seu interesse pessoal ou em termos de ser uma bênção na vida de outras pessoas, das pessoas ao seu redor? E eu quero deixar claro que não existe relação direta entre cobiça e riqueza e nem entre cobiça e pobreza. Ou seja, pessoas com alto poder aquisitivo não são mais e nem menos cobiçosas do que pessoas de baixo poder aquisitivo. Cobiça é uma atitude de coração que independe do grau de poder aquisitivo de uma pessoa. A perspectiva bíblica da cobiça é que ela é uma atitude motivada por sentimento de insatisfação com o que Deus nos tem concedido, motivada por sentimento de que a generosidade e bondade de Deus não têm sido suficientes para satisfazer nosso desejo por felicidade e contentamento nessa vida. E eu quero encerrar sugerindo que você pergunte diretamente para Deus, em oração, se existe sentimento de cobiça em seu coração, concedendo assim a oportunidade para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração a esse respeito. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido.